Olá, você, tudo bem? Pessoal, nós vamos continuar aqui com a nossa série apocalíptica. Hoje eu vou ler o livro do Apocalipse, né? 2, tá? Sobre as cartas, ok? Vamos lá. Cartas às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta, a carta de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz, aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, tu os achastes mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrependeste, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei o seu lugar, o teu castiçais, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos Nicolaitas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Segunda carta à igreja de Esmirra. E ao anjo da igreja que está em Esmirra, escreve isto, e o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos teus que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós da prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Terceira carta à igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve. Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde e está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não regaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque e lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas, o que eu aborreço. Arrependei-te, pois quando não me brevemente virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu comer do maná escondido, e dar-te-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome é escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Quarta carta à igreja de Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve isto. Diz o Filho do Deus, que tem os olhos como chama de fogo e aos pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor e o teu serviço, e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares de Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das tuas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas souberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estarão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conhecerem
como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes retenho até que eu venha, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, e eu darei poder sobre as nações. E como vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi ao meu Pai. Dar-te-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 3. Quinta carta à igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve. Isto diz, o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nomes de quem vives e está morto. Sê vigilante e confirme o restante que estava para morrer, porque não andeis as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. Arrependei-te, e se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não sabereis a que hora sobre ti virei. Mas também tens um Sardes, algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos meus anjos. Que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sexta carta à igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto diz o que o santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A sétima carta de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei que as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és uma desgraça e miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo, se pois zeloso se arrepender-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Que tem ouvido, ouça o que os Espíritos diz às igrejas. Pessoal, eu vou dar uma breve explicação sobre as 7 cartas. Bom, a carta de Éfeso, né, é uma igreja ortodoxa na doutrina, mas fria no amor. Jesus disse, eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. A cura para que esta
é reconhecer o seu pecado e voltar à prática das primeiras obras. Então Deus envia a carta para Éfeso e fala para eles reconhecer sobre o pecado, para que eles tenham uma vida eterna. A carta de Esmirra, a igreja de Esmirra, sofrerá, mas fiel a Cristo, ele disse: eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza. A cura para o sofrimento daquela igreja seria o troféu da vida eterna. A Pérgamo, igreja que tolerava o pecado, mas tinha alguns fiéis. Jesus disse: eu sei as tuas obras e onde habitas. Onde está o trono de Satanás e reféns do meu nome, e não negaste a minha fé. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. A cura para esta igreja seria o arrependimento. A Tiatira, a cura para esta igreja seria o arrependimento com urgência, porque Tiatira, a igreja que tolerava heresias no seu meio, porém muito impressionadora, muito empreendedora. Jesus disse: eu reconheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé e a tua paciência, e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se dizia profetiza, ensine e engane os meus servos. A igreja de Sardes se encontrava na UTI espiritual. Jesus disse: eu sei as tuas obras, que tens nome, que vives e estás morto, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. A cura que está nessa igreja seria gratidão pelo que recebeu do Senhor, arrependimento sincero e vigilância constante. A igreja de Filadélfia é uma igreja pequena, mas fiel e perseverante na palavra. Jesus disse: eu sei as tuas obras, tendo pouca força, e guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. A vitamina espiritual para os crentes sadios e fiéis da Filadélfia é a grande porta que o Senhor abriu para que eles proclamassem a sua palavra e a promessa da vinda do Senhor. A igreja de Laodiceia é morna e indiferente a Cristo. Ele disse: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem és quente. Tomará que foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente. Vomitar-te-ei da minha boca. A cura para esta igreja morna é a autossuficiência, seria adquirir os valores espirituais oferecidos por Cristo, aceitar sua disciplina, ser zelosos, se arrepender e abrir a porta do coração para Cristo entrar. Então, pessoal, naquela época Deus enviou as cartas para as 7 igrejas, falando sobre os seus problemas espirituais e a solução. Então, aquelas que tomou sobre si a solução que Jesus deu, recebeu o perdão e a vida eterna. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido e gostado. Eu peço a vocês que se inscrevam no canal, curta, comente e compartilhe. E muito obrigada por ter chegado até o final deste vídeo. Tchau, tchau.